As buscas pelos corpos das 11 vítimas que ainda não foram encontradas após o rompimento da barragem B1 da mina de Córrego do Feijão em Brumadinho, na região metropolitana, vão ser retomadas pelo Corpo de Bombeiros hoje, quarta-feira. Pois é, e a gente conversa nesse momento sobre a retomada, né, desses trabalhos com o tenente do Corpo de Bombeiros, Pedro Ayrara, ele que está já no local, né, em Brumadinho, onde fica a base dos bombeiros, e tem um tempinho para conversar conosco, né, diante de tantos acontecimentos e tantos trabalhos que recomeçam hoje. Bom dia, tenente. Prazer falar com o senhor. Bom dia, Adriano. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio. Bom dia. Depois de muito tempo, né, de paralisação dessas atividades, os bombeiros retomando e acendendo a esperança das famílias que ainda não encontraram seus entes queridos, essas 11 joias que estão por aí, né, que estão aí, que precisam ser localizadas, é o que a família deseja, o que os bombeiros com certeza também desejam, tenente. Em quais áreas vão ser concentrados os trabalhos? O que muda, né, na operação, já que é a retomada depois, já num período de pandemia? Adriana, desde o início da operação, né, no dia 25 de janeiro de 2019, nós já passamos por 7 estratégias de busca diferentes. Atualmente estamos nessa 7ª estratégia, que consiste principalmente no enfrentamento do período chuvoso aqui na região. Acaba que a chuva ela influencia muito a nossa atividade, porque como a gente tem esse rejeito, ele tendo uma característica mais líquida, isso a gente tem que enfrentar isso de uma forma diferente. O que a gente fez durante todo esse período em que a operação ficou parada? Embora, né, a gente não tivesse equipes em campo, toda a parte de logística, a parte de inteligência de busca, ela continuou. A gente conseguiu armazenar parte desse rejeito em áreas que a gente chama de depósitos temporários de rejeito. E aí, nos dias que a gente tem uma chuva muito forte, a gente vai para essas áreas, que são áreas cobertas, faz a busca nesses locais, de modo que a gente consegue realizar buscas mesmo quando a gente está com um acontecimento de chuva. Quando a gente está nos dias de estiagem, a gente prioriza locais já elencados prioritários pelo nosso sistema de inteligência, e atualmente a gente está concentrado mais na área do TCF, que é onde funcionava antes o terminal de cargas ferroviário quando do rompimento. E aí a gente vai permanecer nessas áreas a partir de 4 áreas principais de busca, né? 4 estruturas que a gente montou justamente para a gente conseguir vistoriar o maior espaço de rejeito possível e conseguir encontrar essas 11 pessoas que ainda estão faltando. Quase 4.000 bombeiros já participaram dessas operações de busca ao longo do tempo, não é, tenente? Nessa retomada agora dos trabalhos, qual o número de militares que vai ser empenhado? E vocês trabalham hoje com qual dificuldade maior nesse momento de retomada? Qual é o maior desafio que vocês vão enfrentar? Hoje a gente trabalha com uma média de 50 militares aqui todos os dias. É uma operação que ela acontece de segunda a segunda, então sábados, domingos, ela acontece de forma ininterrupta. Durante todo esse período de pandemia, né, a gente, assim que é possível, a gente já está fazendo essa retomada, utilizando todos os protocolos de segurança. Foi desenhado um protocolo operacional específico para a gente atuar aqui. E as grandes dificuldades desse momento, uma é que a gente teve que redesenhar todos os processos para poder garantir a nossa atuação resguardando a segurança dos militares. Então, a formatação das equipes, dos alojamentos, dos refeitórios, para a gente conter a disseminação do coronavírus. E a outra questão é que, considerando que é uma operação que ela tem mais de 2 anos, né, de duração, a gente enfrenta dificuldades que continuam sendo a questão da quantidade de rejeito a ser vistoriado. Então, cada metro cúbico de rejeito ele é adequadamente vistoriado, mas, de fato, nesse momento, a gente lida com uma situação da própria decomposição, degradação desses restos mortais que nós estamos procurando, mas a nossa esperança continua. O nosso compromisso é com essas famílias para a gente tentar, né, realmente esgotar todas as possibilidades e localizar essas 11 joias. Pois é, em relação também a esses protocolos, tenente, eu gostaria que o senhor falasse mais especificamente deles, porque até na formatação, como o senhor disse, das equipes de trabalho, né, pessoas, por exemplo, que estão no grupo de risco não vão poder atuar, né, nesse trabalho. Os dormitórios tiveram que passar por adaptações, os próprios militares vão ter que passar por procedimentos, né, de medição de temperatura assim que chegam ao local de trabalho. E além disso também tem as folgas, né? Como que vai ser o comportamento desses militares nas folgas para depois retornarem à equipe de trabalho? Então é uma logística muito grande em torno disso tudo, né?
Exatamente, né? Segurança em primeiro lugar nas nossas operações sempre. Cada militar que ele vem aqui para a nossa operação, ele só pode vir aqui se imediatamente antes do embarque dele, ele é feito o teste, né, o PCR em cada militar, e ele é negativo. Então, todos os militares eles são testados logo antes de virem para cá e também quando do retorno deles, para garantir que a gente não tenha também um militar levando uma contaminação para a unidade de origem. Lembrando que aqui a gente tem um rodízio de militares de todo o estado. Além disso, né, todos aqueles protocolos de distanciamento social, utilização de máscaras, álcool em gel são aplicados. Os refeitórios, a configuração deles foi refeita para não permitir qualquer tipo de aglomeração e também permitir o distanciamento. Dormitórios também eles foram separados e isolados. E a gente também tem na seleção das nossas equipes somente militares que não apresentam qualquer tipo de comorbidade e que também estão fora do grupo de risco. Isso tudo para a gente garantir uma operação que seja efetiva, mas sem descuidar da segurança do militar, que também é a nossa prioridade. A gente está conversando com o Tenente Pedro Aihara, do Corpo de Bombeiros, que está falando com a gente direto lá de Brumadinho, onde vão recomeçar as buscas pelas 11 joias, que é assim que a gente se refere a essas vítimas que até hoje não foram encontradas do rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão. E Tenente, nós sabemos que vocês, bombeiros, vocês são muitas vezes apaixonados pelo que fazem, são abnegados, né? E o trabalho que vocês têm desempenhado, desde lá de Mariana, sobretudo, e depois com o que aconteceu aí em Brumadinho também, mostrou isso de maneira muito clara para a sociedade. Mas nós estamos falando de um trabalho, como o senhor mesmo destacou agora há pouco, que já dura 2 anos, né? Mais de 2 longos anos, com uma busca incansável, constante, que teve algumas interrupções em função da pandemia, mas que vocês não deixaram de trabalhar essas buscas. Como é que vocês trabalham a motivação do bombeiro, né? Porque nós estamos falando de uma área gigantesca, onde as buscas acontecem, de um trabalho de extrema dificuldade depois de 2 anos, com decomposição, com sedimentação de rejeitos, enfim. Como é que vocês trabalham a motivação do bombeiro que vai a campo para poder buscar, digamos, agulhas no palheiro? Olha, eu acho que o principal para a gente manter a nossa motivação é realmente a gente se colocar no lugar dos familiares dessas vítimas, né, que ainda não foram encontradas. É lógico que chega um momento, né, no qual a operação ela vai ter que ser interrompida, mas essa operação ela só vai ser interrompida quando todas as alternativas de busca, de localização, elas tiverem sido completamente esgotadas. Até que chegue esse momento, a gente vai permanecer aqui, foi esse nosso compromisso firmado. E quando a gente se coloca no lugar dessas famílias que estão aguardando há mais de 2 anos aí uma resposta, que estão aí passando por esse sofrimento, né, a cada dia ali aguardando, o dia que vai chegar a notícia de que, enfim, o parente dela foi encontrado, a gente realmente entende a importância da gente fazer o trabalho aqui da maneira mais séria, mais responsável, mais empática possível. É uma operação que ela é muito complicada, é muito tecnicamente desafiadora, tem todos esses elementos aí que você já apresentou em relação ao tamanho da área, em relação à quantidade de rejeito, mas o que acho que é importante destacar é que durante todos esses 2 anos, as buscas elas foram feitas da mesma forma, com a mesma motivação que elas foram feitas no primeiro dia. É o compromisso aqui com a população, é o carinho que a gente desenvolve por todas essas pessoas que estão aqui e realmente a intenção, é a nossa vontade em poder atender essas pessoas aqui de Brumadinho da melhor forma. Agora, Tenente, a Vale, de alguma forma, reforçou o aparato de apoio a vocês aí em relação a equipamento, máquinas que não eram antes utilizadas, agora vão são, número de equipamentos, enfim. Que tipo de apoio, né, a Vale está dando para essa logística aí funcionar? Agora a gente continua com apoio em relação às máquinas pesadas que a gente usa aqui no local. Então a gente utiliza uma série de escavadeiras, de pás carregadeiras, de caminhões fora de estrada para conseguir fazer o manejo de todo esse rejeito. E essa tecnologia ela continua sendo oferecida. A cada dia a gente faz novas reavaliações em relação à questão de necessidade de equipamentos específicos e em todas essas demandas nós temos sido atendidos pela empresa. Muito bem, Tenente Pedro Aihara está aqui conversando com a gente, conversou conosco aqui no Super N sobre essa retomada dos trabalhos de busca. Quero agradecer, sei que a sua agenda está corrida, que daqui a pouco vocês vão dar uma coletiva em Brumadinho, mas parou um pouquinho para conversar com a gente. Quem está na live até viu que ele agora desceu do carro e já está caminhando rumo aí onde tudo vai ocorrer, enfim, onde vai ser marcada
vai ser marcado esse reinício das atividades. Muito obrigado, viu, tenente? Que vocês façam aí, como sempre fazem, o reconhecimento público que nós temos que fazer também, mais um grande trabalho. Bom trabalho para vocês aí. Muito obrigado, um abraço fraterno a todos os ouvintes do Super N e a gente continua aqui à disposição de vocês. Um grande abraço. Obrigada mais uma vez, agradecendo, a participação do Tenente Pedro Aihara, falando sobre esse trabalho que está sendo retomado em Brumadinho. E a gente deseja que os bombeiros tenham força, sigam firmes, Essas famílias, eu tenho certeza que estão com o coração e as esperanças renovadas com esse trabalho que recomeça. Eu me sinto até emocionada e de falar, viu, Rodrigo, de dar esse anúncio. A gente confia demais nos bombeiros.